Exaltado seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Vamos elevar o nosso pensamento àquele que tudo pode, tudo sabe, que é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, ao nosso Criador. Exaltado seja o seu santo nome, meu Pai. Nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. Esta série de estudos que eu estou lançando, estou gravando, sobre o movimento adventista, eu não estou gravando porque eu sei mais do que os outros para desabonar esse ministério. Eu quero dizer para os senhores que isso aqui é chamado. O Senhor me chamou com este propósito para divulgar, para falar a verdade. Então jamais eu gostaria de estar falando essas verdades aqui. Mas eu repriso, isto é chamado, é o propósito. Quando o Senhor me convidou, pela sua infinita misericórdia, para editar esses textos, eu me propus em editá-los no propósito em que fui chamado. E o exemplo para cada um de nós. Quando o Senhor, a Senhora, nós formos chamados para fazer a obra, o trabalho do Senhor, devemos fazer no propósito que Ele nos chamou. Se lá na frente não aguentarmos, pedimos a Ele ajuda. Quem sabe Ele providencia alguém para aliviar os nossos fardos. Mas devemos cumprir o chamado no propósito que Ele chamou. E esses estudos ficarão gravados, editados, até para servir de testemunho que eu não estou falando nada aqui de mim. Jamais saberia uns assuntos tão profundos, tal qual estes. Eu disse que o ministério adventista não tem nenhuma classificação. Não pode ser chamado de uma igreja cristã evangélica, jamais. Uma mulher pode fundar um ministério cristão evangélico. Nunca, senhores, irão ver isso. Estou reprisando o que eu disse no estudo passado. Também não pode ser chamado de uma igreja evangélica. Porque em uma igreja evangélica, até mesmo em uma igreja evangélica, não tem pregação da lei, sonhos, visões, regime alimentar. Em uma igreja evangélica,
não se vê isto. Então, a igreja deve ser cristã evangélica. As nossas origens, as nossas raízes deve ser o cristianismo, a sã doutrina. Atos 11, 26, onde pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Então não basta sermos evangélicos. Estes não foram chamados de evangélicos. Falarei mais uma vez essa diferença de cristãos, evangélicos e de seitas no próximo estudo. Também não pode ser chamado de uma seita. Por que não pode ser chamada esse ministério de uma seita? Porque se os senhores olharem na história, todas as seitas são fundadas por sacerdotes, homens. Na história, eu nunca vi nem li uma seita de expressão fundada por uma mulher. Geralmente as seitas são fundadas por sacerdotes masculinos. Bem que no tempo de Ellen White, ela mandou nos pastores, exerceu a sua autoridade em cima dos pastores. Vejam, senhores, que até isso aí não fecha. Uma mulher mandar em homens, em sacerdotes, dentro da igreja. E isso ocorreu no tempo de Ellen White. Então, este ministério não pode ser chamado de igreja evangélica, igreja cristã evangélica, de uma seita. O ministério adventista não tem classificação na palavra. E o que eu estou falando aqui, os pastores podem estudar, os membros podem estudar. Estes estudos ficarão gravados como testemunho. Ministério adventista não tem nenhuma base na palavra, nem como seita, nem como ministério evangélico e nem como ministério cristão evangélico. Não tem nenhuma base na palavra. Quando Ellen White casou com maçônico, aí agora a coisa muda totalmente. Vejam, senhores, que revelação grandiosa do Santo Espírito. Quando o seu marido, que até então não queria assumir a presidência da casa publicadora, a editora dos adventistas, agora este ministério, fundado por Ellen White, passou agora a ser um ministério com fins comercial. Perdeu agora todas as suas características de pregar evangelho. As suas intenções passaram a ser agora comercial.
Qual? Aí agora este ministério adventista passou a ser uma empresa maçônica que prega o evangelho. Pesquisa para os senhores saberem. Isso aqui eu não estou falando nada de mim. Falarei tantas vezes. Este ministério, depois que Tiago White, o maçônico, Tiago White, esposo de Ellen White, assumiu a direção da casa publicadora, agora este ministério passou a ser uma empresa maçônica que prega o evangelho. Nunca foi um objetivo, prioridade dos maçônicos pregar o evangelho. Qual? Eles odeiam até de ouvirem falar que a maçonaria é uma religião. Podem perguntar para eles. E quando Tiago assumiu a direção da casa, a presidência, ele foi responsável para divulgar o nome da Igreja Adventista, o qual aumentou 100, 200, 300 vezes mais. Os livros de Ellen White, através desse incentivo maçônico, foi os mais publicados em todas as línguas. 100% ajuda maçônica. Eu disse para os senhores, primeiro estudo, que todos aqueles que vão frequentar a maçonaria, lhes são oferecidos alguns benefícios, alguns privilégios. Olham eles aparecendo aí. As literaturas de Ellen White foram as mais publicadas em todo o mundo, em todas as línguas. O nome da Igreja Adventista chegou em todos os países. E vejam, senhores, o que tem na mensagem adventista? Nada. O que tem nos livros de Ellen White para serem tão divulgados? Como que o ministério adventista cresceu tanto a terem 22 milhões de membros dados deles? Este feito, 100% ajuda da maçonaria, que nunca teve nenhum interesse na pregação do evangelho. E o número de membros que já apostataram neste ministério evangélico, entre aspas, esta empresa maçônica que prega o evangelho, se os membros que já entraram na Igreja Adventista, tal qual eu, se tivessem permanecido lá, esse ministério tinha mais de 60 milhões de membros. Porque até então é o ministério que mais apostata pessoas. É o ministério que mais sai pessoas. Então vejam, senhores, muitos ministérios da idade deste não chegou nem na metade, nem um terço. Este grande crescimento do ministério adventista
estas traduções das literaturas de Ellen White, a igreja deve 100% à maçonaria. Porque até então eu sei disso, que os maçônicos estão em todos os países. Prefeitos, governadores, juízes, senadores, presidentes, são maçônicos. Embora eles não tenham interesse nenhum na pregação do evangelho, mas quando chega algo dos membros da irmandade deles, eles dão todo o apoio para que esta empresa, tal qual a empresa maçônica dos adventistas, recebeu um grande incentivo da maçonaria. E eis o porquê o ministério adventista cresceu tanto. Nenhum ministério, nenhum movimento que surgiram do movimento de 1844 cresceu tanto como o ministério adventista, feito 100% da maçonaria. Esse incentivo. Por isso que muitos chegam na sociedade secreta, recebem ajuda, chegam lá numa situação muito difícil, como o ministério adventista, no seu início, com muita dificuldade. Aí o maçônico Tiago White pegou, recebeu toda a ajuda, todo o incentivo da maçonaria e se transformou no ministério grande, tal qual ele é hoje. Este incentivo, aqueles que chegam na sociedade secreta, recebem. E depois querem tirar o pé fora, dizendo que não são mais da sociedade secreta. Mas receberam ajuda, foram ajudados, foram incentivados. Tal qual, repriso tantas vezes, o ministério adventista. Agora vejam, senhores, eu digo aqui que os membros deste ministério adventista, desta empresa maçônica que prega o evangelho, estão sendo usados como massa de manobra, tal qual os pastores. Muitos dos pastores não sabem que estão sendo usados como massa de manobra, que o ministério adventista teve esse crescimento 100% pela ajuda maçônica. E vejam agora os senhores, eu tive mais de 10 anos trabalhando, liderando o ministério adventista, tentando trazer as pessoas que saem da igreja para voltarem para a igreja. Nunca conseguiram um feito de trazer uma pessoa que saiu da igreja para a igreja novamente. Este envolvimento da igreja, deste ministério adventista, com a sociedade secreta, com a maçonaria, as pessoas que saem desse ministério raramente sentem o interesse de voltar para a igreja, de estudar a Bíblia. A sua grande maioria
morrem no mundo sem nenhuma esperança de salvação. Paz, meus senhores, este envolvimento que o Ministério Adventista teve, reprise, com a maçonaria, milhões de membros saem desse ministério e não têm vontade de voltar para igreja nenhuma. Nunca mais. Pouquíssimos são os membros que saem do Ministério Adventista, como eu, louvado seja Deus, e procuram uma outra denominação, ou que permanece de pé. Milhares, milhões saem desse ministério sem nenhum desejo de salvação. Perde todo o ânimo, toda a vontade de estudar a palavra. Porque os senhores poderão constatar o que eu estou falando na família de muitos dos senhores. Tem membros que já saíram deste ministério, nunca mais voltaram e nem têm vontade de voltar, por causa deste envolvimento, deste ministério com a sociedade secreta, que nunca teve nenhum interesse na pregação do Evangelho para ganhar almas. Mas se a empresa, tal qual a empresa adventista, é dirigida por um maçônico, eles apoiam em todos os países, tal qual como apoiou esse ministério adventista, a ponto dos livros de Ellen White serem os mais traduzidos em todas as línguas, a ponto do ministério adventista chegar a 22 milhões de membros, sem contar os milhões que de lá saíram. Que isto? Feito ajuda da sociedade secreta, ajuda da maçonaria. Quando me fizeram uma proposta, respeitosamente, eu poderia ter empresa em todos os lugares do Brasil, poderia ter empresa nos Estados Unidos, em todos os aeroportos, pelo incentivo dado pela sociedade secreta. Porém, disse não e continuei a caminhar com as minhas próprias pernas. Louvado seja Deus, estou aqui dando esse testemunho para os senhores. No livro de Jeremias 8:20, repliso, concluo dizendo com essas palavras: muitos adventistas, não são todos, não discutam com eles, não discute, não chame atenção, ore para eles. Muitos destes, nem oração para eles resolve mais. Se os senhores querem ajudar algum adventista, ore por eles. O meu conselho é que não estudem, nem recebam suas visitas para falarem da pregação do Evangelho. Talvez eles não sabem disso, mas eu estou falando com os senhores no Espírito, porque quando o Santo Espírito revela algo aqui, eu posso falar dia e noite, posso falar até cansar, que nenhuma das palavras que eu estou falando, o Senhor deixa cair no chão. Ministério Adventista é uma empresa
maçônica que prega o Evangelho. Ministério Adventista não tem nenhuma classificação, nem como seita, nem como igreja evangélica, muito menos como a igreja cristã evangélica. Então, estes estudos, estes testemunhos ficarão gravados. Se os senhores quiserem testemunhar contra mim, se eu estiver vivo, testemunha comigo vivo. Se estiver morto, tiver passado desta para uma outra, podem testemunhar. Os estudos ficarão gravados. Não estão concluídos, porque ainda continuarei falando deste assunto sério, melindroso. A cada uma oferta, cada um trabalho que o Senhor Adventista faz nesse ministério, só estão fazendo um mal muito grande para a pregação do Evangelho, para a salvação das almas. Porque as almas, as pessoas que entram neste ministério, eu repliso, eles vivem em amargura de espírito. Toda hora eles têm uma coisa, é lei, é alimentação, é amargurado de espírito, tal qual a amargura de espírito que viveu a fundadora deste ministério. Que os senhores possam jamais ouvir ou falar. Passou a cega, findou o verão, tivemos a oportunidade e não fomos salvos. Que o Senhor nos dê entendimento para compreender estas verdades, colocá-las em prática. E se tivermos que tomar alguma decisão, possamos tomar antes que seja tarde demais. Se você tem aí o seu copo com água, pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença do Senhor, Altíssimo Criador. Abençoe esta água, põe nela tuas virtudes, o teu poder. Quem dela beber, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome. Põe as mãos no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Criador. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria dos altos. Abençoe este homem, esta mulher, esta família que tem assistido estas mensagens. Meu Pai, nos ajude, nos dê sabedoria para que nós possamos a cada dia glorificar o seu nome, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.